Muito bem, uma vez tendo visto os aspectos do vídeo 1 e do vídeo 2, no vídeo 3 nós vamos falar um pouco sobre o processo dentro de uma empresa contábil e como é que fica esse processo num serviço que cobra apenas R$50 por mês. Então vamos lá, se você for considerar friamente tudo aquilo que uma empresa contábil faz de uma maneira geral, um escritório normal que não seja nada online, você vai ver que é praticamente inviável que se consiga fazer tudo o que tem que ser feito para um cliente cobrando apenas R$50, quando na verdade o seu custo se torna até maior do que R$50. Mesmo que você trabalhe sozinho, na sua casa, você mesmo faça o serviço, você vai ter um custo individual maior do que R$50. Então isso torna um processo impraticável para uma empresa que faça todo o trabalho que tem que ser feito para o cliente. Então como que se faz para se cobrar tão pouco? Na verdade, se inverte os valores. Quem faz o serviço é o cliente. E, consequentemente, o serviço sendo feito para o cliente não tem a necessidade de pessoas executarem o serviço. O cliente ele se torna responsável por esse processo. Porque, na verdade, existe todo um aparato tecnológico por trás para que todo esse processo seja feito pelo cliente e já se torne automaticamente pronto na execução do serviço. Então vamos entender até que ponto isso é viável no mercado. Então nós temos, por exemplo, a execução dos livros fiscais e os impostos que envolvem a parte tributária. Então uma vez que o cliente emite as suas notas fiscais dentro de uma plataforma, os livros fiscais ele já saem automaticamente emitidos porque foi já importado para de dentro da plataforma mesmo. Então, até aí não existe novidade nenhuma. As empresas de contabilidade já fazem isso. De uma maneira diferente ou não, mas fazem isso. Não tem necessidade de você ficar escriturando as notas fiscais do seu cliente. Você simplesmente vai pegar e vai importar as informações que já estão na nota fiscal eletrônica do seu cliente, ok? Principalmente olhando do ponto de vista de empresas de serviço. Aí você tem a geração do imposto, que hoje as contabilidades também já têm essa geração automática. É claro que existe uma intervenção ou outra, mas já tem essa geração dentro do próprio sistema. Então até aqui nós não temos muita novidade. É claro que quando você olha, por exemplo, o processo utilizado por uma empresa 100% online, esse processo ele é mais alinhado para que não tenha nenhuma interação individual de uma pessoa dentro do processo. Então ele já sai automático. Tudo isso é feito automaticamente. Só que aí entra alguns outros pontos que são os principais problemas que existem hoje. Por exemplo, a questão da contabilização. O cliente tem que fazer o processo de contabilização, mas ele faz a contabilização, ele sabe como fazer a contabilização? Não. O sistema já é previamente parametrizado e o cliente, ao importar as informações relativas ao seu extrato bancário e colocar manualmente informações relativas à parte de caixa, movimentação de caixa, o sistema automaticamente já faz as contrapartidas e já vai fazer os lançamentos contábeis automáticos. Aí que começa a surgir os primeiros problemas. Primeira coisa, depende de que o cliente saiba o que ele está fazendo. E a grande maioria dos clientes não sabe o que estão fazendo. Por quê? Porque a contabilidade ela tem um papel decisivo no processo de contabilização. Quando você transfere para o seu cliente 100% do lançamento contábil sobre conta e responsabilidade dele, sem você fazer nada, automaticamente você passa a correr riscos e o seu cliente também passa a correr riscos sobre esse processo. Por exemplo, as retiradas que o cliente faz do banco, que são computadas automaticamente como adiantamentos de lucros. E aí depois você não pode distribuir esses lucros porque o cliente tem alguma pendência com relação aos seus impostos, por exemplo. Como é que fica essa questão? Como é que isso é tratado dentro de uma empresa que só paga R$50? Por exemplo, como é que você cuida do aspecto de retiradas que ele faz? Como é que tudo isso é tratado diretamente de uma empresa que só paga R$50? Como é que fica com um cliente que não sabe fazer a contabilização? Ou o cliente, por exemplo, que tem valores que são entrados na sua conta, só que na verdade não teve uma contrapartida correta de uma venda. Como é que fica esse lançamento? Como é que fica essa situação se você faz um tipo de serviço onde você não vai pôr a mão? Você vai deixar que o cliente faça tudo. Só que acontece o seguinte, esses livros aqui depois devem ser assinados por um profissional contábil. E como é que fica toda essa questão da responsabilidade? A questão é, será que o cliente ele está fazendo corretamente todo esse processo?
Aí eu vou mostrar para vocês a nossa experiência nesse aspecto. Nos últimos meses, nós temos tido contatos de clientes que são atendidos nesse tipo de modalidade, que não tem a menor noção do que eles estão fazendo, não tem a menor noção do que é sequer um serviço de contabilização. Não tem a menor noção de como é que faz isso. E simplesmente importa o extrato lá, ou sequer não importar o extrato e nem tem mais condições de importar, porque as informações de um arquivo, por exemplo, o FX utilizado para importação de extrato, não ficam disponíveis o tempo todo para o cliente. Fica disponível talvez por cerca de 60 ou 90 dias. E o cliente perdeu aquele prazo, por exemplo, ele não sabia que ele tinha que importar, e aí simplesmente ele fica com todo aquele lançamento contábil pendente para fazer, que teria que ser feito manualmente. Como é que fica todas essas questões? A grande verdade é que os clientes, de modo geral, não sabem como fazer esse processo. Então, simplesmente você vender um serviço a R$50 e você deixar que o cliente faça esse processo, sem você ter condições de dar o suporte necessário para o seu cliente, de pegar praticamente na mão dele para que ele possa fazer corretamente, realmente é um grande risco no mercado. Ué, Anderson, mas você mesmo que ensina como lançar um serviço de contabilidade online e ensina a utilização de plataformas, você está falando para não utilizar plataformas para importar as informações financeiras do seu cliente? Não estou falando isso. Com certeza você importar essas informações financeiras do seu cliente através de uma plataforma vai ser muito útil para você. Só que você não pode deixar essa responsabilidade 100% na mão do seu cliente. Para que isso dê certo, você precisa mapear o que está sendo feito, você precisa ter acesso aos documentos que dão origem àquela informação que foi prestada. Você tem que ter um trabalho manual, só que quando você coloca um trabalho manual e você oferece um serviço a esse valor e você precisa fazer um serviço correto, aí que entra o grande fator. Então, o que vai acontecer nos próximos anos com essas empresas aqui, que não sabem o que elas estão fazendo? Elas vão sofrer autuações. E, consequentemente, essas autuações vai também se virar contra os prestadores de serviço a um valor dessa natureza. Existe uma premissa em contabilidade que eu ensino há mais de 10 anos para os meus alunos e para as pessoas que acompanham o meu trabalho, que é o seguinte: quer você cobre muito, quer você cobre pouco, se algo der errado para o seu cliente, ele vai te cobrar por isso. Ou seja, se uma empresa for autuada por problemas contábeis ou por problemas fiscais, de uma maneira ou de outra, essa empresa, na figura do seu cliente, vai jogar a responsabilidade para a empresa contábil. E a empresa contábil vai ter que se defender e mesmo talvez tendo ampla defesa, ela pode sim sofrer penalidades, ela pode sim ser responsabilizada dentro desse processo. Existe um limite pelo qual é possível se replicar e se escalar a prestação de serviço de contabilidade. O serviço de contabilidade ele não é, na verdade, um serviço puro de tecnologia. Ele não é um serviço puro de tecnologia. Existem pessoas por trás disso. E também nesse aspecto das pessoas que estão por trás disso é o que eu vou falar no próximo vídeo que eu quero que você assista agora.